Há quem sonhe com uma empresa feliz. Muito bem, eu quando escrevi o livro A Empresa de Corpo, Mente e Alma, a alma, esse lado alma da empresa, foi muito confundido com uma empresa feliz. Uma empresa com alma é, portanto, uma empresa feliz. Mas há um equívoco nessa compreensão, porque não é disso que se trata uma empresa com alma. Porque compreende-se uma empresa feliz aquela onde o líder não pode, ele está impossibilitado de manifestar as suas insatisfações. Então ele não pode cerzir a testa, ficar nervoso, ficar irado, ou se aborrecer com alguma coisa, ou falar um pouco mais alto, porque a partir de então aquela empresa, aquele líder não representa uma empresa feliz. Ou então o colaborador que não pode trazer os seus problemas de casa para a empresa, porque lá só pode ser vivida a plenitude e a alegria o tempo todo, não é? E que os problemas fiquem em casa para não contaminar aquela paz e aquela harmonia de uma suposta empresa feliz. Então essa empresa feliz, na base do oba-oba, não é o que nós compreendemos como uma empresa com alma, tá certo? Então, saia dessa de empresa feliz. Mas aí você pode perguntar, e aí, o que é que eu coloco no lugar? E aí eu vou lhe dizer, coloque no lugar de uma empresa feliz, uma empresa interessante. Eu já posso pressentir a frustração com a palavra, com o adjetivo interessante, que parece um adjetivo meio xoxo, né? A gente gosta de palavras de maior impacto. Mas eu acredito que depois que eu significar essa palavra para você, você vai dar valor a ela e a uma empresa interessante. Primeiro eu vou buscar ajuda no nosso enciclopedista Antônio Wise, quando ele define a palavra interessante como a qualidade do que retém a atenção, do que prende o espírito. Percebe que aí já tem algo diferente. Ou seja, o que ele está dizendo é que interessante é o estado de espírito que se tem para com aquilo que se acha digno de atenção. Olha que já tem uma nobreza nessa definição de interessante, porque trata de estado de espírito, trata de atenção e trata de dignidade. Veja que são palavras importantes para uma empresa onde a gente gostaria de viver. Quer ver? Uma pessoa interessante é aquela que você quer estar próximo, é aquela que cativa pela sua maneira de pensar, pela sua cultura, pela sua personalidade. A gente gosta de pessoas interessantes que tem essas qualidades, não é? Uma empresa interessante, portanto, é aquela que não entedia, aquela empresa que não é maçante, é aquela que desperta o interesse e motiva. Então, olhe só que uma empresa interessante, ela é interessante. O que é interessar-se, não é? É dar atenção a algo ou alguém. O que é uma vida interessante? É aquela vivida em amorosa atenção. Por exemplo, eu vou escrever. E se eu vou escrever, eu presto atenção na caneta. Eu presto atenção no papel, aonde eu vou correr a caneta, né, para que saia o texto. Eu presto atenção nas palavras, né? Eu, como escritor, por exemplo, eu gosto de pensar em palavras interessantes, para que o texto se transforme num texto interessante. Essa é viver amorosamente com atenção. Se eu vou escrever no computador, eu fico pensando nas múltiplas possibilidades que esse equipamento me dá, não é? Na hora da escrita, onde eu possa locomover palavras de lugar, apagá-las, substituir por outras, consultar o dicionário aí mesmo. Então, tudo isso é uma relação amorosa de atenção com a vida. Se eu vou atender um celular, alguém está chamando, eu vou fazê-lo com interesse e com atenção. Eu não vou atender fazendo alguma outra coisa, porque quando você não está interessado,
na ligação, prestando atenção em quem está do outro lado da linha, a outra pessoa percebe essa desatenção e esse desinteresse. Então eu vou fazer com atenção. Se eu estou aqui na minha sala e a porta se abre e alguém entra, eu vou me interessar por essa pessoa que entra e vou dar atenção a ela e vou fechar a porta para as preocupações e as ocupações. Percebe que a porta aqui é uma metáfora, né? Fechar ou abrir a porta é o mesmo que fechar ou abrir o coração para aquilo que está entrando e para quem eu tenho que dar atenção. Então, olha só, uma empresa interessante, ela é composta por pessoas interessantes, que trabalham de uma maneira interessante e que atraia outras pessoas interessantes. É diferente de não haver nela conflitos e divergências, que é o que se acredita numa empresa feliz, onde reina a paz e a harmonia. Não é um caso de uma empresa interessante. E se tudo isso ainda não lhe convenceu como um bom adjetivo para uma empresa, eu me lembro lá no interior, quando morava, e a gente tratava uma mulher grávida como se ela estivesse em estado interessante. Era uma maneira de dizer que a mulher estava para dar à luz, não é? Então ela estava em estado interessante. É interessante mesmo, porque dar à luz é o ato de criação humano mais parecido com o ato de criação divino, não é? E gerar vida é a maior cumplicidade que pode haver entre o Criador e as suas criaturas. Então, almeje uma empresa interessante que esteja grávida de almas e ávida de luz.